Belezinha, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa 13ª aula do curso de modelagem numérica da turbulência aqui no Ciência e Brisa. Essa aula também seria a 5ª aula vinculada a esse mini curso de OpenFOAM que acontece dentro desse curso maior de modelagem numérica da turbulência, né? E na aula de hoje eu queria então continuar explorando com vocês os assuntos que a gente começou nas últimas 2 aulas, principalmente, quando a gente falou sobre o Block Mesh, sobre esse programinha interno que existe dentro dessa plataforma maior que é o OpenFOAM, que nos auxilia a construir malhas estruturadas em blocos, né? O OpenFOAM, ele tem uma série de applications, de recursos que você vai poder utilizar para fazer a parte de pré-processamento da tua simulação, que é basicamente fazer a tua malha, tá? Então existem algumas ferramentas de malha. Se você vir aqui na pasta TUT do OpenFOAM, Tutorials, você vai ver que tem uma pasta aqui que é a pasta Mesh, tá vendo? Então dentro dessa pasta Mesh você vai ter alguns casos CD Mesh. Primeiramente assim, alguns programinhas. Então tem o Block Mesh, tem aqui o Snap Hex Mesh, que a gente vai falar sobre ele na aula de hoje. Enfim, o Refine Mesh, Move Dynamic Mesh, uma série de programas, de aplicativos internos dessa plataforma maior que é o OpenFOAM, que vão auxiliar o usuário a fazer diferentes tipos de malha. Então o Block Mesh é a ferramenta mais básica, vamos colocar assim, dentre as ferramentas disponíveis dentro do OpenFOAM para você poder fazer malhas. Ele faz malhas em blocos. Então a gente viu já como que a gente pode fazer uma malha usando o Block Mesh com um único bloco ou subdivididas em mais blocos, para que a gente possa de repente colocar um obstáculo ali no meio de um canal, coisas mais simples. Também vimos que usando o Block Mesh também é possível fazer superfícies curvas, né? Tem uma das tags, né, que aparece dentro do arquivo do dicionário de malha em bloco do Block Mesh Dict, que é a tag Edges. E você pode colocar essas bordas para serem curvas, por exemplo, né? Tem um caso que eu também mostrei na última aula para vocês, que está lá na pasta dos tutoriais do OpenFOAM, que é aquele stress in a plate with a hole, né? Que é a distribuição de tensão numa placa com um buraco no meio, em que ali se usa esse recurso de bordas curvadas dentro do dicionário de malha em bloco do Block Mesh Dict, né? Mas na aula de hoje eu queria apresentar o Snap Hex Mesh. Só que antes disso, eu queria passar para vocês um estudo dirigido para você treinar em casa, porque não adianta, galera, você não vai aprender a usar o OpenFOAM só me ouvindo aqui falar sobre o OpenFOAM. Esse é um curso que a ideia é que você assista a ele primeiro com o OpenFOAM instalado dentro de um terminal com o YouTubezinho do lado ali e vai fazendo junto aquilo que eu também estou fazendo para você ir dominando, aprendendo a pilotar mesmo a ferramenta. Então, se não tiver um exercício, um treino, você fica muito impressionado com o OpenFOAM, mas você não entende nada de OpenFOAM, porque você não está praticando, não está treinando, então é importante que você treine. Então, para isso eu queria passar um probleminha para você montar na sua casa usando o OpenFOAM, que é o seguinte. Você escrever aqui no Google Fingers Saffman Taylor, você vai se deparar com um problema bastante clássico na mecânica dos fluidos, que recebe esse nome de dedos de Saffman-Taylor ou de Saffman-Taylor Instability, tá? Mas o que seria isso? Você pega e coloca aqui, essa figurinha acho que tá boa. Não tá boa não. Vamos fazer o seguinte, pegar uma figurinha melhor aqui para vocês, pegar um artigo que eu baixei, que você vai ter essa figurinha melhor na pasta Downloads, eu acho que é Saffman-Taylor, pronto. Então aqui tem um paper em que os autores fazem uma simulação dessa instabilidade de Saffman-Taylor usando fluidos viscoelásticos. Qual que é a ideia desse problema? Você vai pegar assim um canal do tamanho que você quiser, de placas paralelas, pode ser um caso bidimensional, e você vai usar o Interfoam, que é aquele solver que a gente já viu, que ele é usado para que você faça um rastreio de uma interface entre dois fluidos imissíveis, usando aquele método de Volume of Fluid. Então você vai pegar o Interfoam, você vai montar
dentro daquele caso teste que a gente brincou do dam break, do rompimento da barragem, que já usa o interfor, em tentar simular o problema de um canal em que num pedaço do canal você vai ter um fluido immiscível, um óleo, e aqui no outro pedaço um fluido, a água, por exemplo, dois fluidos immiscíveis, o óleo e a água, beleza? E aí eles vão começar com fases assim, pode colocar, sei lá, o início da malha, 20% da fase de óleo, o resto de água, e faça essa frente de óleo querer avançar conforme ela vai penetrando no domínio, para você ver como que essas instabilidades na interface vão se comportar. Então esse artigo aqui, o cara faz isso, então ele mostra aqui mais ou menos o que seria o nosso arranjo. Essa aqui é uma célulazinha de Rayleigh Shaw que a gente chama, que é um canalzinho bem baixinho. E aqui ele tem essa velocidade média, o fluido deslocado e tal. E esse fluido está indo da esquerda para a direita com essa velocidade média e vai se formar uma instabilidade aqui bem na fronteira da interface entre o fluido 1 e o fluido 2. Tem aqui a formulação, não interessa, mas o legal que eu queria mostrar para vocês desse paper são as imagens no final. Então aqui... Isso é simulação. Talvez ele, inclusive, tenha feito isso usando o próprio OpenFOAM e o Interphone, tá? Então aqui você tem assim, uma evolução desses dedos, né, que se formam bem na interface para diferentes tempos, para diferentes condições também. A, B, C, imagino que representam diferentes condições, tá? Deixa eu ver aqui. A, esse parâmetro aqui é igual a 1.1, em B é igual a 1.5, deve ser um parâmetro lá que está associado à formulação dele. Mas fato é que a evolução temporal típica desse problema, ela deve prever a formação de umas instabilidades assim, bem na fronteira. Então, o estudo dirigido para casa é você montar esse problema para duas fases newtonianas, usando o Interphone, pode usar inclusive o modelinho daquela pasta DamBreak, e você vai ter que configurar o set fields dict, que vai definir os campos iniciais vinculados a cada fase. Talvez tenha que controlar também alguns dicionários de propriedades de transporte, porque você vai ter que mudar as propriedades. Eu quero óleo e água. Então tem que colocar lá as propriedades do óleo, da água de cada fase direitinho. E o block mesh também, porque o block mesh original do caso do DamBreak tem um obstáculozinho. Então você vai remover aquele obstáculozinho, vai inclusive ficar um block mesh até mais simples, mas você tem que compatibilizar as dimensões ali do teu domínio de cálculo, né, que você vai colocar no block mesh com as dimensões do problema que você está montando. Então, o primeiro passo é você chegar, pegar um papel, pegar lápis e você vai desenhar mais ou menos as dimensões do canal, a altura, largura e tal, qual que é o percentual que vai começar com a fase de óleo, qual que vai ser o de água, e aí definir assim as suas variáveis bonitinhas. Inclusive, seria legal fazer um desenhozinho desse domínio, né? Tem vários programinhas legais, você pode fazer isso no computador, assim, você pode usar o Xfig, você pode usar o Inkscape, tem gente que faz desenho esquemático, inclusive no próprio LaTeX também, fica muito bonito. E aí você então vai montar a tua malha no Block Mesh Dict, vai configurar o Set Fields Dict e vai fazer uma simulação típica para ver se você conseguiria capturar essa formação aqui de instabilidades usando o Interphone. Então esse é o para casa da aula de hoje. Dito isso, vamos então para o assunto novo, que é o Snap Hex Mesh, essa outra ferramenta que a gente pode utilizar para fazer malhas um pouco mais interessantes no OpenFOAM. O Snap Hex Mesh, eu vou ensinar algumas coisas sobre ele para vocês, usando um tutorial que eu aprendi aqui no OpenFOAM Wiki. Então eu já mostrei para vocês. Esse aqui é o main page, calma aí. Esse aqui também é muito bom, o wiki.net. Não está muito atualizado, tá, mas tem uns tutoriais muito bons também aqui. Mas é nesse openfoamwiki.com. Isso, aí tem tutoriais. Aí você clica aqui, tem categorias. Aí você clica nas categorias. Aí tem várias coisas, CFD, turbulência. Aí tem pré e post processing, você vai em meshing. Aí tem por categorias e tem o Snap Hex. E tem dois tutoriais muito bons, um de Single Region e outro de Multi-Region. O que eu vou usar na aula de hoje é o Snap Hex Mesh, esse tutorial Single Region, que você pode clicar aqui, tem os autores, a afiliação, a galera lá dessa universidade TU Wien, contato. Então é muito legal porque assim, muitos dos tutoriais do OpenFOAM, eles são desenvolvidos também por acadêmicos, né, pessoas das universidades, assim, o OpenFOAM ele está assim rodeado em torno de uma filosofia muito colaborativa, muito aberta,
muito científica, assim, sabe? É realmente uma coisa maravilhosa a iniciativa. E aqui tem o PDF que você vai fazer o download, here, do Snap Hacks Mesh. Recomendo que você leia com calma esse tutorial. A minha ideia aqui é basicamente passar, né, assim, de maneira rápida em cada pedaço relevante desse tutorial, fazendo o que ele está aqui falando para eu fazer no terminal. Tá? Então eu estou assim, com uma tela aberta na minha frente agora, que é essa que vocês estão enxergando, que é o terminal. Deixa eu apagar. Agora é a parte que fica legal da aula, que a gente vai entrar no terminal. Inclusive, né, se você também quiser fazer uma minutagem desse vídeo, colocar aqui nos comentários assim, a parte do Snap Hacks Mesh começa no minuto tal, para as pessoas pularem, não tem problema nenhum também, tá? Porque é isso, assim, esse curso, às vezes eu não consigo me organizar para numa aula ficar só naquele bloquinho de ideia, porque às vezes eu lembro de uma coisa que ficou faltando da última aula que eu gravei e quero falar aqui. Então, para mim, mais importante, assim, esse senso de continuidade interno dentro da minha própria cabeça quando eu vou gravar a aula, do que ficar separando muito em caixinhos os conteúdos. E tem alunos que são muito afobados, muito ansiosos, muito agoniados, né? Eu tenho um que chama Geraldo. O Geraldo é um aluno que eu não conheço do Ciência e Brisa, e Geraldo, em algum momento, acho que num curso de termodinâmica, eu comecei uma aula, eu estava querendo filosofar, estava super empolgado, e fiquei uns 15 minutos falando assim, e de repente comecei a entrar na aula, e aí ele colocou só assim, aula começa em 15, tudo caps lock, eu achei que ele tava meio puto assim, pô, esse cara fica viajando, fica filosofando na minha aula. E aí foi a primeira vez que um aluno, assim, de forma espontânea, decidiu fazer uma minutagem de um vídeo meu do Ciência e Brisa, e na época eu confesso que teve um lado meu que ficou meio ofendido, falou, caramba, cara, esses moleques só querem resolver o problema deles, não querem nem, né, acompanhar a aula do professor, né, aquela coisa do ego, mas depois eu fiz as pazes, assim, com o Geraldo, no meu coração, então não vejo problema que vocês façam uma minutagem aqui, coloquem nos comentários, a aula começa em tantos minutos assim, não tem problema, fiquem à vontade. Então é isso, agora a gente vai pegar aqui o terminal e a gente vai começar a brincar. Pois bem, a gente está já na pasta Mesh, né, do OpenFOA, então essa pasta Mesh tem aqui um diretório que é o Snap Hacks Mesh. Bora entrar aqui e ver o que tem aqui. Aí tem vários problemas, dentre eles tem um probleminha que é da flange. Esse problema da flange é o problema que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Assim, o objetivo é a gente fazer uma malha muito bonita usando o Snap Hacks Mesh de uma flange tridimensional a partir de um arquivo STL, que é um arquivo que você, na verdade, você mesmo desenha, né? É um tipo de formato de arquivo que você tem quando você faz peças tridimensionais usando programas tipo de Computer Assisted Design, que a gente chama de CAD, né? Então o FreeCAD, Tinkercad, para quem é da engenharia mecânica tem o SolidWorks, que é um excelente programa também de modelagem 3D. Então quando você faz um desenho de uma peça 3D num software desse de modelagem, você vai gerar um arquivo STL. Esse arquivo STL, inclusive, ele pode ser lido até por programas que fazem impressão 3D. Então quando eu vou imprimir aqui nessa impressora alguma peça assim, eu primeiro baixo o STL. Então a ideia é que a gente consiga criar uma malha a partir de um STL. Como é que a gente vai fazer então? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar, vai lá para a pasta Run, que é a pasta que eu costumo rodar os meus casos, e a gente vai copiar essa pasta aqui, flange, para a pasta Run. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser isso aqui. Então, o que eu faço assim, uma dica legal? Eu vou chegar até a pasta que eu quero copiar, flange, vou dar um clear. E aqui, eu já tenho aqui em cima, ó, na primeira linha, a pasta que eu estou interessado. Eu sei onde ela está. Então, eu vou deixar isso daí e vou para a pasta Run. Agora estou na pasta Run, mudei de pasta. Se eu der aqui ls, para listar as pastas, eu tenho aqui as pastas que constam na pasta Run. Inclusive, eu vou remover a pasta PitsDaily, porque talvez eu use ela mais tarde. E eu quero fazer do zero as coisas aqui, tá? Então, remove-r PitsDaily, depois eu vou explicar por que eu estou fazendo isso, mas enfim, apaguei, se eu der ls, a pasta PitsDaily sumiu da pasta Run. Eu vou copiar então, recursivamente, aqui você vai pôr _tut, tutoriais, se você apertar tab ele autocompleta, vai voltar aqui, barra, aí você vai escrever tudo que você estava aqui depois da pasta Mesh Snap Hacks Flange, para copiar essa pasta. Você pode inclusive só pegar com o mouse aqui, selecionar, ele já deu o Ctrl C, aí você vem aqui para baixo e dá onde está piscando o cursor no terminal e vai clicar com o botão do meio. Aí ele vai
copiar o resto. Então você vai vir copy, -r, phone tutorials, mesh, snap, hex, flange, e espaço, ponto. E dá enter. Quando você dá aqui ls, você vai ver que apareceu a pasta flange agora na pasta run. Então ela já existe. Copiamos esse cara da pasta original para a pasta run. Vamos entrar na pasta flange aqui. cd flange ls. Eu tenho um all clean, tenho um all run, tenho um system. Não tem a pasta constant, que é uma pasta muito importante, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar a pasta constant, eu não sei se tem por -r, não lembro agora, deixa eu só ver. Não, acho que é mkdir constant. Pronto, criei uma pasta constant. E aí dentro da pasta constant você vai criar uma pasta, que isso já é uma sintaxe meio que padrão do OpenFOAM, para você poder usar o SnapHex a partir de um STL. Esse STL ele tem que estar localizado dentro da pasta constant e dentro de uma subpasta na pasta constant que a gente vai criar, que é a pasta treesurface, com esse Szinho maiúsculo e tal, tá? Então, enter. Então, eu criei uma pasta treesurface, que não tem nada lá dentro, acabei de criar. Treesurface, ls, não tem nada, tá bom? Beleza, então, peguei a pasta flange lá do SnapHex Mesh, dos tutoriais do OpenFOAM, trouxe para a pasta run e criei dentro dela a pasta constant e uma pasta treesurface. Agora, eu tenho que pegar o meu STL. Onde que vai estar esse STL dessa flange? Se você for para o OpenFOAM, para a pasta tut, voltar para ela, vamos voltar para a pasta tut, daqui um ls, eu tenho a pasta resources. Vamos entrar nessa pasta resources. ls, aí você tem dataset e geometry. Aqui você vai encontrar um monte de geometrias na pasta geometry, já em arquivos OBG, STL, são formatos de desenhos. E aqui então você tem recursos vinculados a geometrias que vão servir para que você possa fazer vários tutoriais diferentes dentro do OpenFOAM, para você aprender a lidar com diferentes tipos de formas de fazer malhas. Então, essa malha que eu vou fazer hoje com vocês aqui da flange é uma malha de região simples. Eu vou pegar um pedaço de um sólido e dentro dele vou fazer uma malha. Agora, eu poderia fazer uma malha que seja, na verdade, um grande cubo e esse sólido STL ser um buraco dentro desse cubo, por exemplo, se eu quiser simular o entorno dele e não dentro dele. Então já seria um outro tipo de lógica de malha. E poderia ter uma malha que se movimenta, um ventilador que gira, aí já tem malhas dinâmicas, são outros apps que vão lidar com isso. Então aqui dentro eu tenho malhas de diferentes tipos, inclusive malha MSH, que você pode gerar esse tipo de malha usando outros programas externos ao OpenFOAM que geram malha, né? Malha ANS. Então o OpenFOAM também ele trabalha com malhas geradas em outros programas, mas tem que ter uma conversãozinha interna para que os solvers do OpenFOAM consigam ler essas malhas, ler as condições de contorno e simular o que tem que simular. Então, o que a gente vai fazer hoje é uma coisa muito específica e que vai se valer de um arquivo que está aqui dentro, que é esse arquivo flange.stl.gz. Ele está compactado, a gente vai depois descompactar. Então, o arquivo que me interessa é esse arquivo flange.stl.gz, que está na pasta dos tutoriais, resources, geometry. O que eu vou fazer? Eu vou copiar lá, vou dar um clear aqui, para pelo menos pegar assim, onde estava a pasta que eu queria, né, o flange.stl.gz, e vou copiar esse cara para onde eu estava lá na minha pasta treesurface, da pasta constant, da pasta flange, da pasta run. Então, run, cd flange, /constant, /treesurface, já entrei lá direto na pasta, e eu vou copiar esse arquivo que está na pasta dos tutoriais, resources, geometry, aí vocês lembram que era flange.stl.gz. Pronto, ls, apareceu aqui um arquivo flange.stl.gz na pasta constant treesurface. Eu vou descompactar esse arquivo, aqui usando as minhas pastinhas mesmo, na pasta home, eu tenho OpenFOAM, tem a versão 2212, tem a versão run, flange, constant, treesurface, tá aqui, ó. O arquivo chegou aqui. Eu copiei ele pelo terminal, mas ele está aqui. Eu vou descompactar esse arquivo aqui,
para a gente ver o que é esse STL que apareceu aqui. Se eu tentar abrir esse STL com um editor de texto, ele nem abre, na verdade, tudo bem. Ele abriu já com o programa que eu queria abrir. Beleza, eu vou clicar aqui, ele vai abrir já, eu queria ver o texto dele. Então eu tenho uma flange. Então esse aqui é o desenho. A malha que eu vou fazer vai ser desse cara aqui. Ó. Como transformar esse bloco sólido, que alguém desenhou no programa de CAD, numa malha tridimensional para eu simular de repente o campo de temperatura aí dentro e tal. Deixa eu só verificar quanto tempo que eu estou aqui falando já. 20 minutos, tá massa, temos tempo, ótimo. Então, como transformar isso num arquivo de malha? Deixa eu só ver se eu consigo abrir isso aqui com outro aplicativo para ver se eu consigo ver os numerozinhos que tem aqui dentro. Editor de texto. Não, deixa eu fazer o seguinte, ver todos os aplicativos. Isso. Ótimo. Então tá vendo que o arquivo STL no fundo, ele tá falando coordenadas de cada face fronteira, é um monte de númerozinho. Esse arquivo deve ser bem grande, imagino. Faces onde começam, onde terminam, e um programa de representação visual disso vai plotar isso na forma de uma peça mesmo 3D. Só curiosidade, esse arquivo tem 45.284 linhas. Tá bom, beleza. Então, o arquivo STL contém essas informações. O Snap Hex Mesh, ele vai ler essas coordenadas todas que estão nesse arquivo STL, que está falando quem é a peça, esse mapeamento de pontos que define uma geometria. E ele vai, a partir disso, usar essas informações para definir bordas, fronteiras de uma malha de cálculo e vai ali perguntar para o usuário as informações para que o usuário defina níveis de refinamento e tal, para ele poder criar uma malha a partir de um STL. Mas ele tem toda uma lógica interna que a gente vai ver com calma. Então temos aqui o STL, está na pasta já bonitinha. Voltamos aqui para a pasta dos terminais. O que a gente vai fazer então aqui agora? Se você for olhar, a gente está na pasta já flange. Vamos voltar aqui, ó, CD dois pontos, clear, ls. Aqui é minha pasta flange. A pasta constant não tinha. Eu criei a pasta constant, eu criei a pasta TreeSurface ali dentro, eu importei um STL para aquela pasta específica, mas já tinha uma pasta system. Vamos entrar na pasta system para ver o que tinha lá já. Lembre-se que essa pasta flange eu copiei já de um tutorial do Snap Hex Mesh. Então ele já veio todo prontinho, configuradinho, com todos os programinhas aqui bonitinhos, com todos os dicionários, perdão, bonitinhos, para que você consiga, só configurando esses arquivos de texto, montar a malha que você quer montar com o STL que está lá na pasta constant, TreeSurface e tal. Se não fosse uma flange, fosse uma outra geometria, não tem problema. Você poderia pegar a mesma pasta flange dos tutoriais do OpenFOAM, mas criava lá um STL de uma garrafa, sei lá, e vamos simular o campo de temperatura dentro dessa garrafa aqui. Você desenha essa garrafa, gera o teu STL e você traz ele para a pasta TreeSurface dentro da pasta constant. Agora, vamos ver aqui um dos dicionários importantes, que é o Surface Feature Extract Dict. Esse cara aqui vai extrair informações da superfície. Então aqui você tem que falar quem é o teu STL. Então é o arquivo flange.stl. Se eu tivesse, de repente, caneca.stl ou, sei lá, controle.stl, eu desenharia o controle, levaria para a pasta constant TreeSurface e aqui no arquivo Surface Feature Extract Dict eu colocaria controle.stl no lugar de flange.stl, tá bom? Aqui é um arquivo muito pequeno, né, que basicamente ele é meio que um padrão, assim, ele vai extrair a partir da superfície, devem ter opções extract from file, extract from surface, tá? Então você vai extrair da superfície já. Esse included angle, eu confesso que eu não sei o que esse cara representa. É um parâmetro que pelo que eu percebi assim, em outros Surface Feature Extract Dict de outros tutoriais, tem esse número meio que padrão. Talvez o autor fale sobre isso melhor nesse PDF, mas eu confesso que isso passou batido, eu não estou afim também agora de entrar nesses detalhes, depois leiam, estudem, pesquisem e descubram o que esse included angle realmente fala. Ele até fala aqui, mark edges whose adjacent surface normals are at an angle less than included angles. Não entendi o que eles falam aqui não, tá? Mas tem esse padrão, o mais importante desse arquivo é você falar quem é o STL,
E o que de fato importa aqui é o Snap Hex Mesh Dict, que é um dicionário grande. Vamos ver como é que esse cara tá lá. Então aqui está tudo meio que preenchido já e já meio que configurado bonitinho para gerar essa malha dessa flange a partir desse STL que está lá nos tutoriais. Você poderia editar esse Snap Hex Mesh Dict para ir mudando, né, a forma com qual você vai lá lapidando a sua malha a partir de um arquivo STL lá dentro de um bloco de malha que você vai gerar usando o Block Mesh. Tá? Então aqui no começo você tem três opções: Castellated Mesh, Snap e Edge Layers. São três, como é que eu posso colocar assim, configurações que você vai poder habilitar ou não. Três procedimentos, melhor assim, que você vai poder fazer ou não para gerar essa malha e que estão associados à lógica interna do Snap Hex como aplicativo. Então, o Castellated Mesh, você vai fazer um castelamento, sei lá, a palavra que se usa em inglês para esse procedimento é castellation, mas é basicamente você pegar e gerar a partir da superfície do STL um corte em que ele vai cortar esse cara. Como é que eu posso colocar? Tem aqui uma figura que é melhor, é difícil você às vezes falar de geometria. Vou pegar uma figurinha aqui que vai mostrar melhor. Pronto. Então, isso aqui seria uma vista superior da flange, né? E o castelamento, assim, ele vai pegar e vai cortar o teu STL de uma maneira meio com dentinhos nas bordas. Não vai fazer aquela coisa, sabe? Aquela coisa curva, smooth em torno da superfície. É um primeiro processo para ir cortando a tua malha no tamanho que ela vai ter que ficar. Depois você pode até mudar os níveis de castelamento, ó. Então o nível 2 está isso daqui, aqui é o nível 3, mas continua tendo esses dentezinhos aqui, tá? Aqui, repare que na legenda eu tenho Flange Mesh for Step Castellate with Surface Refinement Level 3. Até onde chega a competência do procedimento de castelamento. Vou inventar uma palavra, tá? Porque eu não estou conseguindo me expressar aqui melhor do que isso. Então, castelamento vai ser uma palavra que a gente vai inventar aqui agora, um neologismo, para se referir a esse procedimento de pegar e ir cortando as bordas, tá? Até o nível 3, ele continua ainda com dentinhos. De repente, vai ter uma coisa que vai vir e que vai gerar um contorno suave em torno desses dentes, que é o snapping. Então, aqui, quando você está no Snap Hex Mesh, você tem dois procedimentos no início, o castelamento e o snapping, e ambos estão habilitados como verdadeiros. Teria um terceiro procedimento que é o Edge Layers, que é a adição de mais camadas ali na interface para ficar uma coisa ainda mais refinada, que aqui no caso está habilitado como falso. Então são os três procedimentos que o Snap Hex Mesh executa no teu STL para gerar tua malha. Ele vai castelando lá, fica uns dentezinhos, depois ele faz um snapping, dá uma maciada, depois ele pode adicionar camadas ali no contorno para dar um pouco mais de refinamento. E aqui dentro você vai ver, beleza, vou voltar para cá, você vai ver, só um segundinho, deixa eu organizar aqui meu tutorial, para a gente poder seguir o passo a passo, beleza. Tá, tem aqui o castelamento, e aqui dentro você vai ter ainda, dentro dessa parte Geometry, quem é o arquivo, o tipo, Tri-Surface Mesh, e o nome, Flange. Aqui ele faz um refinamento extra, né, dentro de um centro, de um buraco pequeno no centro. Então você pode ter assim comandos para fazer refinamentos adicionais dentro do STL, assim. E aqui você vai ter uma série de parâmetros de opções que estão associadas ao controle do processo de castelamento de malha, né? Número máximo de células, número máximo de células globais e locais, refinamento mínimo das células. Então aqui tem também tudo comentado, você vai ler direitinho que cada cara que representa, mas você pode editar esses parâmetros para dar refinamentos adicionais à sua malha, para ir assim customizando o castelamento que você vai fazer em cima da tua peça STL para gerar uma malha, tá? Tem aqui alguns comandos. Assim, eu recomendo o seguinte, que o Snap Hex Mesh Dict, você dê uma lida com calma nesse tutorial aqui, porque assim, tem muitos parâmetros de calibração que pode ser que você nem use, alguns podem ser muito importantes, e assim, a minha recomendação é que você brinque
a partir de templates, mudando as variáveis para você poder ir sacando o que cada pedaço aqui realmente representa, tá bom? Não vou ler aqui em detalhes não, depois vocês pegam e leem direitinho esse tutorial, principalmente a parte que fala sobre esses parâmetros de controle do dicionário do SnapHax, tá? Um outro material importante, legal, para você poder buscar informação, você põe SnapHax Mesh Wolf. Aí tem aqui o Wolf Dynamics, tem um PDF muito bom também, um PDF gigantesco. Tem aqui ó, 100 páginas que ele fala sobre o SnapHax, como é que ele funciona, tem que ter uma malha de background, que quem vai criar vai ser o Block Mesh, um arquivo STL, o SnapHax vai ler tudo isso daqui e vai gerar uma malha para o OpenFOAM. Então essa aqui é a lógica do SnapHax, que a gente já entendeu já muito bem. E aqui ele vai definindo todos os parâmetros do que significa cada carinha dentro daquelas linhas de comando do Castellating. Quer ver? Ó, Castellated Geometry, Castellated Mesh, ele fala o que cada cara representa, dá exemplos, põe aqui os tópicos. Então depois dá uma lidinha com calma nessa parte do que essas opções do SnapHax Mesh representam nesse comando de castelamento, de snapping e de add layers no final, beleza? Temos aqui o nosso dicionário do SnapHax Mesh. Como é que a gente vai criar uma malha então a partir disso? Vamos voltar para a pasta flange. E aqui a gente vai dar então o comando block mesh. Com o comando block mesh ele vai criar uma malha em bloco, né? Como que ele vai criar essa malha em bloco? Você vai ver aqui o gadget, system, block mesh, dict. Vai abrir o dicionário de malha em bloco. Quem já aprendeu a usar o block mesh dict vai ter aqui alguns vértices, um único bloco. Então isso aqui é um blocão só, né? Com 8 vértices ali. Esse número de nós aqui em 20 por 16 por 12. Com refinamento simples, e aqui as posições dos vértices, beleza? Aqui as fronteiras, e é isso, é um blocão sólido. Esse blocão sólido foi gerado então quando eu dei block mesh na pasta flange. Se eu pôr aqui parafoam, e der um apply, vai ter um blocão ali. Foi isso que eu gerei, esse blocão, tu pôr aqui wireframe, tá aqui minha malha. Então eu tenho um STL e tenho um bloco, eu tenho que pegar esses dois caras e juntar. Como esses caras vão ser unidos, a posição em que a flange vai ficar de acordo com as coordenadas do bloco e tal, tudo isso são aqueles comandos que aparecem dentro do SnapHax Mesh Dict que você vai com calma estudar usando esses tutoriais que eu apresentei para vocês na aula de hoje. A ideia também desse curso, pessoal, assim, é a gente ir apresentando coisas que existem, opções disponíveis dentro do OpenFOAM, mas para que a gente aprenda isso junto. Eu mesmo também não sou assim um grande... não tenho um grande domínio assim, de OpenFOAM, é uma coisa que é nova para mim também, mas eu acho que o esforço de tentar apresentar as ferramentas disponíveis, mostrar assim, onde encontrar informação, né, fazer aqui junto com vocês alguns comandinhos no terminal para que a gente veja as coisas acontecendo, eu acho que já empolga, né, as pessoas para que elas consigam ir atrás de informação. E assim, o meu objetivo é que vocês que estão agora vendo isso pela primeira vez, daqui a um mês saibam mais do que eu. Eu torço para que isso aconteça, assim, né? Porque a ideia assim, do professor é ele tentar formar alunos que o superem. Né? Se ele quer ficar acima dos alunos, ele está errado. Assim, ele não é um bom professor. Então a minha ideia é trazer aqui essas informações para criar uma cultura para que vocês também me superem. Então eu não vou também ficar aqui lendo cada coisa que está dentro do SnapHax Mesh, fingindo que eu sei o que significa, porque eu não sei tudo ali, tá? Mas eu entendi já algumas estruturas básicas de operação dessa ferramenta que eu acho que já merecem ser aqui então trazidas, né, para esse vídeo, para que vocês então me superem e aprendam mais do que eu. Então até agora a gente tem esse blocão, né, que foi gerado com block mesh. Depois que você gerou esse bloco, o que você vai fazer? Você vai dar o seguinte comando, surface feature, feature extract. Lembra que tinha um surface feature extract dict, que era um dicionário vinculado a esse comando, no qual simplesmente falava quem era o STL e tal. Esse cara então vai servir para dar informação para esse comando, o surface feature extract, que eu vou dar aqui enter, e aí ele gerou aqui um monte de coisa, tá?
rodou, ó, surfers, flange.stl, output, flange, load options, offset, triângulos, tantos triângulos em 4 regiões, vértices, bounding box, essa fronteira, né, que define onde está a flange. Então ele obtém informações dessa flange. Agora eu já gerei a malha em bloco, eu já obtive informações do STL, agora eu vou chamar o Snap Hex Mesh, Snap Hex Mesh, e vou dar Enter. E ele vai rodar. Vai ficar até um tempo. Ele está montando a malha, lendo, montando os vértices, alocando as informações. Repare que é um processo, né, custoso, não é instantâneo. Opa, aí montou a malha, tá? Cadê essa malha? Aonde que ela vai estar? Se eu clicar aqui em Paraform, agora, eu tinha só um bloco, né? Opa, agora tem uma flange. Mas toda judiada, toda quadriculada, né? Se eu clicar aqui em Wireframe, tem meio que uma malha aqui dentro, mas ainda está muito quadriculada, né? Vamos ver ela de cima? Olha lá, que coisa complicada, né? Mas tá vendo que tem um tempo aqui 1 e um tempo 2? Aqui em cima, time 1 e 2? O que é isso? Time 1 seria a representação visual do que você vai ter para sua malha após a execução do primeiro procedimento, daqueles 3 procedimentos que tinham no Snap Hex Mesh Dict. Então tem castelamento, tem snapping e tem edge layers. Eu habilitei só o castelamento e o snap, não tenho o edge layers, então tenho só 2 procedimentos. Um é o que eu vou obter, o tempo 1 seria a malha que eu vou obter após a execução do primeiro procedimento, que é o castelamento. E o 2 é o que eu vou obter depois do snapping. Então vejam a diferença na malha do castelamento simples para um castelamento com snapping. Fica muito mais refinada. E essa então é a malha que ele gera, né, a partir do STL, usando o Snap Hex junto com o Block Mesh, junto com o STL que você desenhou. Olha que bacana. Agora, deixa eu ver que horas são. Estou gravando aqui há 37 minutos. Pois bem, tem mais um pouquinho ainda de tempo, né? Agora suponha que a gente queira rodar um caso com essa malha. Eu quero ver como é que essa flange vai esquentar. Como é que eu vou rodar um caso? Aí já vou dar um bizu para vocês, tá? Eu estou aqui, essa pasta, flange tem só a malha. Então, se eu quero rodar um caso para simular, por exemplo, a distribuição de temperatura dentro dessa flange, eu tenho que pegar um solver do OpenFOAM que faça isso, que resolva a equação da condução transiente tridimensional e use essa geometria que eu gerei dessa flange específica. Vou ter que editar as condições de contorno lá, mas vamos fazer isso que eu acho que vale a pena, tá? Deixa eu dar um clear aqui. Beleza, vamos para a pasta TUT, que eu quero mostrar para vocês um tutorial que tem lá. ls, aqui em Basic. Aí tem aqui o Scalar Transport FOAM. Esse é um solver básico muito famoso do OpenFOAM. Vou entrar aqui no Scalar Transport FOAM. E tem aqui dentro um caso que é o Pitts Daily, também, que é um cara que... um nome que a gente vai falar, talvez, sei lá, algumas vezes aqui ainda nesse curso de OpenFOAM, porque é um caso teste de um problema que foi estudado experimentalmente por dois caras, o Pitts e o Daly, de um escoamento turbulento num difusor, e esse cara acabou gerando uma massa de dados que depois muitos programas de simulação computacional utilizaram para poder fazer calibração de modelos de turbulência. Então o caso teste do Pitts Daly é um caso meio que famoso, e você vai encontrar essa pasta Pitts Daly em alguns solvers diferentes do OpenFOAM, tá? Então nesse caso específico eu estou num solver que é um solver bem básico, que é o Scalar Transport FOAM. O que esse solver faz? Vamos escrever aqui no Google Scalar Transport FOAM. Tem aqui um User Guide que a gente pode clicar. Tem aqui equations e tal. O que esse cara faz? Ele resolve essa equação de transporte para um campo escalar T. Então dt mais div de ut menos div de dt grade de t, esse cara aqui, igual a um termo fonte. Então uma equação convecção transiente, difusão com o termo fonte, uma equação bem geral. No caso do Pitts Daly, esse caso Pitts Daly aqui, o que a galera fez? A galera pegou
Já o resultado final do campo de velocidade médio desse escoamento de referência num difusor, né, do caso do Pitts Daily, e simplesmente resolver o campo de temperatura que eu teria dentro desse domínio para um campo de velocidade posto, resolvendo essa equação da convecção, difusão transiente de temperatura. Tá? Então a gente tem esse caso aqui, Pitts Daily, que vai resolver uma equação que é basicamente a equação que eu gostaria que fosse resolvida caso eu estivesse interessado em estudar a distribuição de temperatura dentro dessa flange a partir de um aquecimento de alguma parede, que é a equação da energia, né? No caso, sem termo fonte aqui, e é uma equação, na verdade, de não tem convecção, eu posso colocar o campo de velocidade para ser zero, a gente vai fazer inclusive isso, tá? E se eu coloco o campo de velocidade para ser zero nos contornos e dentro dele, eu vou ter um campo zero ao longo de toda a simulação, e aí eu estaria resolvendo basicamente uma equação da condução 3D transiente, que é o que eu quero resolver para ter esse campo de temperatura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse tutorial aqui do Pitts Daily e vou copiar ele. Deixa eu pôr aqui CD Pitts Daily. Olha que interessante. Clear. E vou, só para manter aqui a referenciação, vou voltar para a pasta Run e vou copiar recursivamente essa pasta Pitts Daily dos tutoriais, Basic, Scalar, Transport, Form, Pitts Daily. Escrevi certinho, copy, -R, tutorials, basic, scalar, transport, form, Pitts Daily, enter, ls. Então apareceu aqui, Pitts Daily. Copiei então esse cara dessa pasta lá, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, lembra que eu tenho que pegar a malha que eu gerei e copiar para dentro da pasta do Pitts Daily. Então, qual que vai ser o pedaço ou a pasta, sei lá, que eu vou ter que copiar do que está lá na pasta flange para uma das pastinhas dentro da pasta do Pitts Daily para que eu consiga usar esse solver que está pronto já dentro dessa pasta Pitts Daily com aquela malha que está em outra pasta. Vamos vir aqui na pasta flange. Aqui eu tenho que pegar só um segundinho. Copy the polymesh folder from the letter. Polymesh folder. Então eu tenho que ir no constant. Aí tem aqui polymesh, cd polymesh, ls, boundaries, neighbors. Deixa eu só ver uma coisa aqui, polymesh, folder from the latest time step file of the flange folder into the constant direction. Tá, agora só deixa eu ver como é que eu vou saber que eu tô no último... Só um segundinho, galera, que eu tô... Ah, tá, não, desculpa, não é daqui não. Você vai para CD2, perdão, CD2... Sabia que eu estava com... Isso. O que é o 1 e o 2? Aquelas pastas que tem tipo 0, 1, 2, pastas que tem números na pasta original do caso, são os resultados parciais das simulações que foram rodadas naqueles tempos parciais de simulação. Nesse caso, na pasta flange original, tem a pasta 1 e a pasta 2. Eu não rodei uma simulação, só gerei a malha. Então a pasta 1 é a malha gerada após o castelamento, a pasta 2 é a malha gerada após o castelamento e o snapping. Então eu tenho a pasta 2, que é a minha malha final que eu quero realmente usar, e ali dentro eu tenho a pasta polymesh, tá? É essa pasta polymesh que eu vou copiar para a pasta constant lá do Pitts Daily, tá? Então aqui eu vou dar um clear, só para eu ter aqui esse nomezinho, esse atalho, que essa é a pasta que me interessa. Aí eu vou voltar para a pasta Run, cd Pitts Daily, cd constant. Estou na pasta constant do Pitts Daily. E aí eu vou copiar, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Calma aí, blá blá blá. Flange mesh need to be transferred to the running case directory, copy the polymesh folder to the flange, constant, isso mesmo, tá. Então eu vou copiar, -R, aquela pasta lá que está em for run, flange 2 barra polymesh, pá, ponto. Então ls, agora tem uma pasta polymesh dentro da pasta constant, dentro da pasta do caso Pitts Daily, tá? Uma coisa legal, deixa eu só ver aqui uma informação. Eu estou aonde? Pasta? Tá. Se você ver assim, check mesh, deixa eu ver uma coisa. Vou escrever check mesh. Você vai check mesh, isso mesmo que eu queria mostrar.
O check mesh é um programinha que tu escreve no terminal que ele vai checar a malha e vai dar algumas informações importantes. Aqui no check mesh tem uma informação que é os patches. Quem são as faces? Quais são os nomes das faces que representam essa flange? Então tem o flange patch 1, flange patch 2, flange patch 3, tal. Tem 4 faces e os nomes dessas faces é flange patch 1, tal, por aí vai. Esses nomes eu vou ter que utilizar para especificar as condições de contorno do caso. Então aqui no caso do Pitts Daily, no Scalar Transport Form, se eu der ls, eu tenho a pasta 0. Na pasta 0, o que eu tenho? Eu tenho 2 arquivos, o T e o U. Então, esses arquivos vão me dizer as condições iniciais e de contorno do campo de temperatura e de velocidade. Eu vou ter que editar esses arquivos para vincular a temperatura que eu quiser a cada tipo de contorno dessa geometria, dessa flange, de acordo com esses nomes de fronteiras para essa geometria. E eu vejo esses nomes dando um check mesh na pasta do caso, após ter copiado aquela pasta polymesh lá da pasta flange para a pasta do tutorial, tá? Espero que estejam entendendo, pessoal. Depois me deem feedbacks, porque eu nunca dei uma aula assim, de ficar no terminal falando coisa, então eu não sei se eu estou sendo muito acelerado, muito rápido ou muito lento, eu não faço a menor ideia, tá? Eu nunca fiz isso antes, mas é isso. Depois me dê um feedback aí para eu saber se está sendo possível acompanhar bem a aula, se está tipo, rolando de entender o que eu estou falando. Pois bem, estou aqui na pasta T's e pasta U, vou editar então o arquivo da pasta T. Aqui eu vou especificar as minhas condições de contorno, tá? Então eu vou mudar um pouco os meus nomes das variáveis. O campo interno eu vou começar com 293 Kelvin. E as fronteiras, eu não tenho mais inlet, outlet, eu tenho flange, patch 1. O tipo, eu vou colocar fixed value. E aí, o valor, eu vou colocar aqui value, vai ser uniforme, distribuição uniforme. E vou pôr 350 Kelvin nesse patch. E vou fechar aqui. Fechei. Pronto, vou pôr assim, flange patch 1. Agora aqui eu vou apagar, eu tenho um monte de fronteira. Eu vou pôr só um Ctrl C, Ctrl V, patch 1. Patch 2, depois eu vou editar bonitinho. E 4. Deixa eu pôr aqui sem espaço, não sei se dá problema. Patch 2. No patch 2 eu vou colocar 293. Depois a gente pode brincar com esses valores. Oh meu Deus, por que eu abri aqui o meu... Abri um programa a troco de nada. Pronto, deixa eu fechar aqui, ótimo. Patch 3. No patch 3 eu vou colocar 293 também. E no patch 4 eu vou colocar outra condição de contorno. Patch 4, uniforme, eu vou colocar a mesma coisa, tá bom. Ótimo, então tem aqui os meus comandos todos, fechei, mudei as condições de contorno usando esses nomes que estavam lá no meu check mesh para essa flange específica, tá bom? Perfeito. Agora, eu vou editar o arquivo também de velocidade, eu vou inclusive copiar isso daqui, porque está muito parecido, só que vai ter só um detalhe que a gente vai ter que fazer depois ele diferente, por causa de velocidade, mas vamos ver agora. Gadget U. Eu quero definir velocidades nulas em todo o domínio. Repara que o arquivo inicial que eu tenho, né, ele é uma bagunça, assim, porque tem um monte de número, né? Por quê? Porque eu comentei com vocês que esse caso Pitts Daily, nesse solver Scalar Transport Form, é um solver que ele está pegando um campo de velocidade meio que pronto, esses numerozinhos representam o campo de velocidade, a condição já, né, do campo de velocidade, e ele vai resolver só o campo de temperatura a partir desse campo já meio que pronto. Então vou ter que apagar tudo isso daqui, vou ter que zerar esse cara aqui, Ctrl Shift End, vai para baixo, vou fechar tudo aqui assim, ó. Internal Field, vou colocar Uniform, velocidade 0,0,0, e aqui eu vou dar um Ctrl V do que eu tinha lá para o campo de temperatura, só que eu vou pôr tipo, velocidade 0, então 0,0,0. Não sei se tem esse vírgula, tá? Depois a gente vai checar, talvez, não sei, vamos ver. Para definir um campo nulo.
Em todo o domínio. Eu não lembro se tem essa vírgula separando esses zeros aí, mas depois se não tiver, a gente vai dar um erro fatal do OpenFOAM, porque o OpenFOAM também é dramático assim nos seus erros, e qualquer coisa a gente meio que edita esse cara aqui. Eu não lembro agora se tinha... Eu acho que tem que pôr também ponto vírgula aqui, sei lá. Acho que é isso. Então zerei o campo de velocidade, vamos ver se vai rolar. Ah, tá, outra coisa que também tem uma recomendação de fazer, isso é mais para dar uma estabilidade para o código, é você ir na pasta aqui, ó, dar um gadget, system, control dict. Você vai editar algumas coisinhas aqui, tipo de time step, assim. Então, o tutorial recomenda você pôr um time step menor, pôr aqui 2 zeros, 0,00005, acho que é isso, 1. E mudar um tempo de simulação para 0,0005. Você vai simular um tempo muito pequeno de simulação para obter essas imagens que a gente pretende obter aqui rodando esse caso. Então vou salvar aqui o Ctrl Dict e vamos ver se a gente consegue rodar um caso, né? Scalar Transport For. Deu um erro fatal e foi no campo de velocidade, ó, o internal field. Provavelmente, ó, uma pontuação, sei lá, alguma besteirinha. Isso aqui eu passei por isso também quando eu fui fazer pela primeira vez esse caso, para estudar. E alguma coisa de sintaxe nesse arquivo aqui, que eu vou ter que ver. Eu não sei se esses zeros tem, saca? Eu acho que nem tem esse espaço. Ó, só vou mudar aqui, não vou mudar lá embaixo não, porque eu estou na linha 19 aqui, e eu acho que eu me lembro de ter visto ele falando aqui, ó, File Internal Field at line 19. Eu só tirei a vírgula que tinha ali dentro para ver se era aquilo mesmo. Vai dar erro de novo, tá? Eu só quero ver se o erro vai mudar de lugar, para descobrir se era aquilo mesmo. Scalar Transport For. Agora, cadê o erro? Line 26, então acho que mudou de lugar o erro, acho que não tem vírgula ali não, então o CD é 0, gadget, acho que não tem essa vírgula mesmo não, aqui acho que é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e tem por 3 valores, tá galera, porque o é um campo vetorial assim. Na definição desse solver, a gente vai falar que tipo de campo que é. Na aula que vem, talvez a gente comece a mudar algum solver já do OpenFOAM, implementar uma equação nova para resolver no solver. Lembre-se que eu estou ainda devendo para vocês aquele caso de avaliar a magnetohidrodinâmica no obstáculozinho ali aquecido. Então, a aula que vem a gente vai voltar a esse problema aí. Então aqui, ls, eu vou rodar agora o Scalar Transport For. Agora ele está rodando. Então estava com erro de sintaxe o arquivo u, tá? Rodou alguma coisa ali, para for, o que ele vai abrir? Apply. Opa, já abriu a flange, bom sinal. Aqui tem campo de temperatura, T, bom sinal. Esquentou a flange. Vamos rodar aqui. Você nem vê ela esquentando, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um corte nela para a gente ver, dar um slice. Eu vou dar um slice nesse outro plano aqui, ó. Esse aqui, Apply. Opa, olha que interessante, está vendo uma distribuição de temperatura dentro da seção transversal da flange a partir das condições de contorno então especificadas no arquivo U e T, principalmente o T, né, da pasta 0 desse estudo de caso do Pittsdale, que usa o Scalar Transport For usando a malha que tu gerou via Snap Hex Mesh a partir de um STL da flange. Então, olha que coisa maravilhosa, olha que ferramenta poderosa que a gente tem aqui, o OpenFOAM, com Snap Hex Mesh. Galera, eu vou ficando por aqui, eu acho que deu assim, já o tempo da aula e deu o que eu queria falar, excelente. Na aula que vem, então, a gente vai começar a brincar com essa ideia de tentar editar um solver do OpenFOAM para implementar uma nova equação diferencial parcial dentro daquele solver, para, de repente, criar o nosso próprio solver do OpenFOAM, que resolva o nosso problema específico, que muitas vezes ele vai ser regido por uma equação diferencial parcial um pouco diferente daquelas meio que padrão que a gente tem para cenários, às vezes, newtonianos, convencionais, né? Na mecânica dos fluidos, por exemplo, é muito comum que você, ao ter que lidar com um fluido diferente de um fluido newtoniano, um fluido viscoelástico que seja, uma emulsão, um fluido magnético, fluidos complexos particulares, eles estão associados a modelos constitutivos diferentes. Esses modelos constitutivos são expressos por equações
para o tensor de tensões diferentes daquelas equações meio que usuais para o caso newtoniano. Quando você então pega essa informação e leva para a tua segunda lei de Newton, para essa equação de balanço de quantidade de movimento, você vai ter equações diferenciais parciais que vão reger os campos de velocidade, pressão, temperatura, sei lá, um pouco diferentes. Então, às vezes, aquelas equações meio que padrãozão que já vem num solver comercial, elas não vão servir para resolver o teu problema e pode ser que você tenha que implementar então essas equações. E a gente vai ver que a implementação de uma equação diferencial parcial nova para o OpenFOAM resolver dentro de uma estrutura já existente de um solver não é um negócio muito complicado. Na próxima aula, em 40 minutos, a gente vai implementar a equação da energia dentro do MHD FOAM, para a gente poder resolver de repente problemas de magnetohidrodinâmica, né, com transferência de calor, por exemplo, na ação de um campo externo. Olha que doideira. Então, aguardem que tem muita coisa legal por vir aí. Agradeço a atenção na aula de hoje. A gente se vê na próxima aula do canal do Ciência e Brisa.